Olá, alunos do 7º ano, estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Então, pegue o seu livro 4 e vamos começar aí a explicar a nossa aula de hoje, tá? Então, acompanhe aí no seu livrinho, na primeira página, né, 180, falando aí sobre geologia e hidrografia do Brasil. Né? Capítulo 1, estrutura geológica, relevo e solos, tá? Então, observando aí a imagem, né, essas duas imagens que temos aí na página 180, né, temos aí as mudanças nas paisagens, né, como resultado da ação de elementos, né, como rochas e formas de relevo e solo, certo? Então, essas características aí das paisagens retratadas nas duas imagens, né, temos aí o Morro do Testemunho, né, em Lençóis, Bahia, né, caracterizada aí por uma elevação, geralmente com um topo mais plano, mantida em função né, de resistências de rochas que as compõem. Né? E na segunda imagem, né, nós temos aí o Cânion Fortaleza, né, 800 metros aí de altitude, certo? E 5,8 quilômetros de comprimento e 2 quilômetros de largura, está localizado no Parque Nacional da Serra Geral, no município de Cambará do Sul, certo? Então, é a parte aí superior do cânion que está localizada no Rio Grande do Sul, e os paredões e o fundo do vale em Santa Catarina. Certo? Então, esse cânion aí está presente nessa imagem e foi formado há aproximadamente 130 milhões de anos, predominantemente por 13 derrames vulcânicos com espessuras que variam entre 15 e 55 milímetros, tá? E aqui nós vamos começar a falar um pouco aí sobre a estrutura geológica, né? Ou província geológica, que refere-se aí às características estruturais da litosfera, que por sua vez compreende a parte externa e sólida do nosso planeta. Tá? Essa estrutura compreende formações rochosas que influenciam as formas do relevo local e informam a sua idade aproximada e características mineralógicas. Tá? Então, o Brasil está localizado na placa tectônica sul-americana e sua estrutura geológica é formada por bacias sedimentares, escudos cristalinos e dobramentos antigos. Vamos observar aí o mapa a seguir, né? Esse mapa é o mapa da estrutura geológica, está aí na sua página, diminui mais um pouco, na sua página 181, né? Então, basicamente, o nosso planeta era formado aí apenas por um mar de magma, né? Temperaturas extremamente elevadas, tá? E as rochas em estado pastoso, tá? Em um processo lento, isso foi se resfriando, né? E onde foi criado aí esse primeiro bloco continental, chamado de Pangeia, ao redor aí de uma formação dos oceanos, e nesse momento já vamos perceber onde se dá aí as formações das camadas da Terra, né? Onde o nosso planeta possui aí essas três grandes camadas, né? Que é essa que onde nós estamos, né? Onde nós pisamos é chamada aí de crosta terrestre, né? E logo mais abaixo nós temos aí o material, né? O manto de material aí magmático, tá? Então, aqui nesse mapa nós podemos observar onde se destacam as bacias sedimentares, dobramentos antigos, coberturas sedimentares correlativas ao brasiliano, e temos os cratons, tá? Então, nós temos essas três formações de estruturas geológicas, né? E essas regiões que estão em verde aí são as bacias sedimentares, certo? São depósitos de sedimentos, que é onde nós temos esses tons aí mais escuros, que são os cratons, né? São aquelas estruturas extremamente antigas, tá? O que você vai observar, o que vai acontecer no Brasil é que a placa tectônica onde nós nos acentuamos, né? É chamada aí de sul-americana, né? Então, nós não temos esse dobramento moderno, tá certo? Nós não vamos possuir, mas temos os dobramentos antigos, tá? Onde as placas vão se forçando, e basicamente
esse terreno vai ter uma ondulação. Então, temos aí um dobramento antigo e desgastado. Não temos aí esse dobramento moderno, tá certo? Mas teremos a presença do dobramento antigo, né? Então, de forma geral, né, se observarmos esse mapa aí que vocês têm no livro de vocês, né, você já percebe que nós vemos, né, que as bacias sedimentares compreendem aí 64% de todo o nosso território. Olha só, temos aí essa presença em 54%, tá bom? Então, nós temos aí os sedimentos depositados, né, contam a história geológica daquele momento, né? Por exemplo, a bacia do Paraná, a mais antiga, é formada por camadas de arenito, né, rochas sedimentares, que caracterizam o início da sedimentação continental. Posteriormente, parte de sua área foi coberta por basaltos, né, rocha magmática, devido a sucessivos derrames de lava, né. Já na bacia amazônica, os sedimentos são oriundos de grande parte da América do Sul e, segundo especialistas, ela ainda está se formando, tá? E aqui nós temos os escudos cristalinos, né, que correspondem às formações rochosas mais antigas, né, compostas principalmente de granito, né, e os principais são os escudos amazônicos, sul-amazônico e do São Francisco, tá? Essas áreas elas foram desgastadas por sucessivos processos erosivos, né, os quais forneceram os sedimentos para a formação das bacias sedimentares. Mesmo sendo áreas antigas, aquelas formas, principalmente por rochas metamórficas, apresentam significativa riqueza, tá? Riqueza mineral como ouro, ferro, prata, chumbo, diamante, entre outros, como se encontrados na Serra dos Carajás, no Pará. Nas mais antigas, a riqueza mineral é bem menos expressiva. Os dobramentos, né, foram resultados da tectônica de placas e da deriva continental. Podem ser classificados como antigos e modernos. No Brasil, predominam os dobramentos, né, antigos, como vocês viram, né, e que originam formas de relevo mais suaves e arredondadas. Os dobramentos de Brasília, Paraguai, Araguai e Atlântico são exemplos de dobramentos antigos, tá, e arredondados pelo tempo. Então, os recursos minerais no território brasileiro, né, essas reservas, né, minerais no Brasil, elas são gigantescas. E nos mapas nós temos aí, né, que vemos 23% são não metálicos, como o caso do petróleo, e 77% são metálicos, né, principalmente aí em destaque ao ferro, que vem com 63,4%, tá certo? E aí na nossa página 183, né, nós podemos observar que o Brasil é autossuficiente em relação a muitos minerais e se destaca aí no cenário mundial por ter importantes reservas. Vamos observar aqui essas reservas. Então, exportação e importação de recursos minerais brasileiros em 2016. Então, nós exportamos ferro, né, mas importamos outros minerais, tá? Então, se pensarmos em relação ao dólar, né, nós vamos ter o quê? Que nós exportamos muito, mas nós exportamos muito, né, mais do que importamos, né? Então, isso nos dá aí um saldo positivo gigantesco, certo? Então, os principais países, né, parceiros para os quais o Brasil vendeu seus recursos minerais em 2016 foram China, Estados Unidos, Japão, Holanda e Canadá. Já os países dos quais o Brasil comprou recursos minerais em 2016 foram Chile, China, né, Peru, Rússia e Estados Unidos, tá? Então, o Brasil se destaca mundialmente na extração mineral por suas importantes reservas, né, principalmente aí da bauxita, ferro, nióbio, calcário e sal, tá? O sal é encontrado no Ceará, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. E aqui nós temos
vulcanismo e terremotos, no Brasil, né? Sabemos aí que esses terremotos de grande proporção são choques aí das placas tectônicas, né? Que tratam aí de emitir uma quantidade muito grande de energia, né? E essas ondas sísmicas, né, fazem com que a Terra trema, né? Você pode se perguntar por que no Brasil nós podemos dizer que não sentimos, né? Não percebemos a presença desse terremoto, né? Porque nós temos duas características, né? Nós estamos acentuados no centro de uma placa gigantesca, né? E sabemos que esses terremotos, eles são mais percebidos, né, nas regiões próximas às divisas dessas placas, né? Que ali é onde a energia que é produzida, né, tem aí maiores impactos, tá? E no Brasil, será que sempre foi assim? Será que sempre, nunca houve vulcanismo, nunca deu para sentir aí esses terremotos, né? Não, né? Observando aí essa imagem, né, aí de Poços de Caldas em Minas Gerais, você pode compreender que há 90 milhões de anos, certo? Houve aí uma extinção de um vulcão que estava localizado aí nessa cidade, né? É onde está localizado aí Poços de Caldas, onde essa cidade foi construída aí bem ao centro de um vulcão, certo? Que estava localizado aí justamente em Poços de Caldas, certo? Então, está aí essa cidade, né, localizada sobre essa antiga cratera, que ocorreu aí há 900 milhões de anos, tá? Então, o Brasil, como eu falei, está localizado na porção central dessa placa tectônica, né? E essa posição caracteriza aí essa estabilidade geológica, tanto em relação aos terremotos quanto ao vulcanismo, né? E, então, né, sobre os terremotos, né, quais seriam aí as consequências de nós encontrarmos aí no centro de uma placa tectônica, né? Os efeitos mais diretos estão relacionados principalmente às formas de relevo no Brasil, tá? Então, quando falamos aí de formas de relevos, certo? Temos aí diferentes formas de relevo, né? São decorrentes de interação, né, da estrutura geológica com os tipos climáticos predominantes, certo? Então, cerca de 59% do território brasileiro se caracteriza-se por planaltos, tá? Que são áreas elevadas em relação às vizinhas, com altitudes superiores a 200 metros. As elevações correspondem a 3%, com mais de 900 metros de altitude, sendo aí o Pico da Neblina na Serra de Imeri, no Amazonas, tá? O ponto mais alto, com 2.995.030 metros, tá certo? Então, quando falamos de forma de relevo, né, quando você sai de casa, né, e passa a observar como vai encontrar, né, o que você vai encontrar, você pode observar que você sempre vai ver aí montanhas, planaltos, planícies, né? Isso é fruto aí de conjunto de agentes do relevo, né? De agentes internos que são aí responsáveis por essa formação, né? Como é o caso aí do vulcanismo e do tectonismo, né? Que foram aí responsáveis por essas elevações, né? Então, temos aí em segundo conjunto, sobre essas montanhas de agentes externos, que é o vento, a chuva, o sol e assim por diante, né, que vão aí se desgastando num trabalho lento, né. Então, esses dois conjuntos aí de agentes que se formam de diferentes formas de relevo, tá? Então, vamos observar esse mapa aí na página 185, tá? Que aí nós temos, né, nesse mapa, né, 3 grandes formas de relevo, que são as planícies, planaltos e depressões. Vou colocar aqui para vocês, aqui na página 135, que nós temos planícies, planaltos e depressões. E aqui nós temos, né, as atividades que vão ser passadas para casa. Aqui nós temos os solos, tá? Solos são compostos de elementos naturais, né? Como água, ar e minerais,
tá? Oriundos da decomposição de rochas, matérias orgânicas, restos de vegetais e animais e micro-organismos. Tá? Suas características são decorrentes da ação do clima e do relevo, principalmente sobre esses elementos por meio do tempo geológico. Tá? Então, devido à extensão do território brasileiro, de sua estrutura geológica, dois tipos climáticos da vegetação e do relevo, né? Há uma significativa diversidade de tipos de solo. Então, podemos observar aí nessa imagem de vocês, nós temos aí um solo argiloso, não é isso? O que seria esse solo argiloso, né? Esse solo argiloso, ele seria o quê? Uma ideia, né? Essa ideia de argila, de todo o solo, tem origem, né? De uma rocha matriz. Essa rocha matriz, com o tempo, com a chuva, com o sol, ela vai se desgastando, né? E se desedimentando, tá? Cada vez mais se transformando em pedaços menores. E a argila seria o estado último, né? Que vira aí popularmente terra. Então, esses solos aí têm essas diferentes camadas, tá? Então, observando esse solo argiloso, né, essa rocha matriz, com o tempo ela vai se desgastando com a chuva, com o sol, certo? E vai se tornando aí cada vez uma terra mais fina, tá bom? E nós temos aqui embaixo o quadro a seguir, né, que apresenta características dos principais tipos de solo que ocorrem no Brasil, né? Então, na região norte, nós temos algumas características que é de baixa fertilidade e o potencial de uso requer técnicas e manejos especiais para a prática agrícola. No sudeste, baixa fertilidade, requer técnicas e manejos especiais para a prática agrícola. No nordeste, temos média e alta fertilidade, prática agrícola dificultada pela falta de água em algumas áreas. No sul, nós temos alta fertilidade, alto potencial de agrocivil pastoril e no centro-oeste temos baixa fertilidade, né? Potencial aí para agrícola e pecuário, tá certo? Então, o solo é um conjunto de elementos naturais composto de matérias orgânicas, né? Resíduos vegetais e animais, e minerais provenientes de intemperização das rochas, além da água e ar. As características do solo se originam durante o processo de sua formação devido à atuação de fatores que se interrelacionam, tais como material de origem, que é a rocha-mãe, forma de relevo, tipos climáticos, né, e micro-organismos, bem como o tempo geológico, tá bom? Então, passamos agora para a página 188, que é onde vamos falar sobre as questões ambientais. Tá? As questões ambientais relacionadas às estruturas físicas e ambiental do espaço geográfico envolvem tanto as ações da sociedade quanto as naturais. As ações da natureza envolvem atividades vulcânicas, sísmicas, chuvas intensas, deslizamentos de encostas e entre outras. Tá? Então, o processo erosivo refere-se ao desgaste do solo e das rochas, bem como o transporte e a sedimentação. Intemperismo é o conjunto de processos químicos, físicos e biológicos que proporcionam esse desgaste. Certo? Então, você observando a imagem que você tem aí na página 188 do seu livro, né? Aqui nós temos aí uma erosão, né? Que funciona assim: os solos, eles vão ter sua origem na sua rocha matriz, sofre a ação dos agentes externos, né? Que é a chuva, o vento e o sol, e onde ocorre a degradação, né? Então, a degradação é onde a rocha vai se quebrando em partes cada vez menores. Certo? Então, quando essa área chega a esse estágio, ela fica aí quase que irrecuperável, tá? Então, aqui aconteceu, né, uma erosão, certo? Quanto ao tipo de processo erosivo, pode ser pluvial, águas de chuva, ou fluvial, água dos rios, marinho, né? Águas do mar, eólicos, ação do vento, glacial, congelamento de rochas e solos e movimentação em blocos, e gravitacional, encostas de elevações com alta declividade. Esse processo erosivo
são a principal preocupação do Brasil, tanto nas áreas rurais quanto urbanas. De forma geral, a degradação e a perca do solo, né? Já as ações das sociedades envolvem desmatamento, práticas de mineração e da agropecuária de forma intensiva e inadequada. Tá? O uso de sistemas de irrigação impróprios e entre outros. E aqui nós temos um exemplo, né? Além desse processo de erosão, um outro processo comum no Brasil é o chamado de arenização, certo? Que isso é mais típico no estado do Sul, né? Nos pampas. Então, nesses pampas, o que acontece, né, com esses solos? Eles não são solos profundos, né? Se tem uma pequena camada de solo. E acaba que quando se começa a fazer uma utilização desse solo, né, ou seja, a ação humana, que você pode observar aqui na imagem que temos de antes, né, e depois, que é onde ocorre aqui esse processo de chuva, vento, deposição de sedimento, né, o relevo, a ação humana, e temos as consequências, né? Então, quando acontece, né, essa ação humana, ela retira, né, a parte desse solo, como você pode observar, que é uma parte bem fina, né, uma camada bem fina. Então, tira aí a parte desse solo e deixa a areia exposta. É onde nós podemos observar aqui esses bancos de areia, né? Deixa aí essa areia exposta. Então, esse processo de arenização acaba carregando essa areia aí para as regiões de menor altitude, formando aí esses bancos de areia, certo? Então, no Brasil, né, os deslizamentos ocorrem com maior frequência em áreas onde o relevo apresenta serras e planaltos, principalmente nas áreas dos mares de morros, né, devido ao predomínio também de clima úmido. As áreas mais afetadas estão localizadas aí em Minas Gerais e Rio de Janeiro, principalmente aí nesses meses, né, de grandes chuvas, né? Então, acabamos nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se surgir alguma dúvida, podem falar no privado, tá certo? E até a próxima aula. Um abraço.